Bom dia a todos. Hoje nós vamos ter a nossa oitava aula da disciplina de metodologia da pesquisa. Vamos falar hoje de alguns assuntos bem importantes no relatório da pesquisa, né? Vamos falar de limitações, sugestões de estudo futuro, conclusões, considerações finais da pesquisa. Bom, então essa é a nossa programação para hoje. É a quinta e última aula que nós vamos falar especificamente do conteúdo dos elementos textuais, ok? Aqueles elementos que são ditos os elementos propriamente ditos, né? O texto propriamente dito do relatório de pesquisa. Então, essa é a nossa quinta aula que trata especificamente deste tema. Desde o início temos aqui previsto uma aula para a semana que vem, porém, posteriormente à programação da nossa disciplina, a UFPA divulgou que o período de recesso, e aí incluiu mais uma segunda-feira nossa como sendo de recesso. Então, eu vou pular esta aula e depois a gente combina como é que a gente vai fazer esta reposição, tá, desta aula daqui. Já a aula 10, que estava prevista para ser feita uma atividade, essa aula vai acontecer, só que ela só vai ser uma aula de atividade. E aí o conteúdo dessa aula de atividade, né, vai ser esta nossa aula de hoje, né, aula número 8. Portanto, prestem atenção bastante nessa aula de hoje, porque ela vai ser utilizada para a elaboração da atividade 4, tá? Então, obviamente que a gente pode utilizar conhecimentos das aulas anteriores, porém, vai se concentrar aqui na aula número 8. Tá? Na aula de hoje a gente vai falar fundamentalmente de aspectos relacionados às considerações finais, né, as conclusões do trabalho de pesquisa. Lá dentro, a gente também vai falar sobre limitações dos estudos e também de sugestões de estudos futuros. Toda vez que a gente executa um trabalho de pesquisa, a gente precisa elaborar as conclusões, ok? Precisa também dizer quais são as limitações do nosso estudo, e muitas das vezes nós somos convocados também a propor sugestões de estudo futuro para que aquele conhecimento que nós produzimos possa ser avançado, tá? Então a gente já faz a conexão com estudos que possam ser realizados para que o conhecimento gerado possa avançar, né? A gente vai então já restabelecendo aquele elo entre o conhecimento prévio e o conhecimento futuro. Já vai ali conectando os pontinhos, tá certo? Então vamos lá. Conclusões e considerações finais. Nosso último tópico dos elementos textuais. A gente vai continuar falando de elementos textuais, mas não mais com essa ênfase que a gente está dando aqui, tá? Específica nos elementos textuais. Então, a gente já veio da introdução, a gente já passou pela fundamentação teórica, né? Já passamos pela metodologia, passamos pela análise, interpretação, né, tratamento dos dados, e agora estamos aqui na seção que diz respeito às conclusões e considerações finais. A forma de organizar o trabalho em sessões, isso a gente vai ter, né, essa parte formal da elaboração do relatório, nós ainda vamos
conversar, nós vamos ter aulas específicas sobre isso, tá? Então, a gente está falando aqui de temáticas, de tópicos que precisam estar inclusos no relatório. Depois a gente vai falar como é que isso é organizado do ponto de vista formal, do ponto de vista normativo, dentro desse relatório de pesquisa. Já falamos um pouco lá atrás, mas vamos continuar falando daqui para frente, depois dessa grande carga de informação, de conteúdo que a gente passou nas últimas aulas. Então, eu trago aqui para vocês, como sempre, algumas referências importantes, tá? Todas elas mencionadas ao final aqui da nossa aula, tá? Por exemplo, nós vamos começar aqui falando do Richardson, e ele está aqui, ó. Então, cada uma dessas citações, né, o Richardson, aqui eu cito também a página. Depois a gente vai aprender a mexer com isso. Eu cito aqui também a página em que essas citações podem ser encontradas na obra do Richardson. Então, ensina para nós o Richardson que a essência de um relatório de pesquisa está nas conclusões. Portanto, se as conclusões são a essência de um relatório de pesquisa, nós não podemos nos furtar, obviamente, a essa etapa, tá certo? Talvez a etapa mais importante do trabalho. Até aqui, nós traçamos, nós fizemos uma problematização, né? Nós lançamos hipóteses, nós planejamos objetivos a serem alcançados, estabelecemos uma metodologia para nos levar à resposta desse problema, do teste dessas hipóteses para nos levar ao alcance desses objetivos. Levantamos todo o conhecimento prévio sobre essa temática, né? Fizemos tudo isso, tá certo? E muito do que a gente falou até aqui ainda foi falado através da voz de outros pesquisadores. Quando a gente chega nessa etapa da conclusão, a coisa muda. Nesta etapa, nós, os pesquisadores, vamos falar, né? A gente pode, então, citar outras pesquisas aqui nessa etapa? Até pode, até pode. Especialmente se você fez um trabalho cujos objetivos tinham a pretensão de fazer cruzamento, né? Fazer uma análise cruzada com dados de outras pesquisas. Mas quem fala aqui nesse texto predominantemente é o próprio autor da pesquisa, que é a pessoa que vai elaborar o relatório. Então, diz aqui o Richardson, por tudo isso, o relatório que não apresenta conclusões é como se fosse um relatório que não foi concluído, né? Que ele não foi terminado. Okay? É como se ele tivesse parcial. Okay? Então, nós não podemos nos furtar a elaborar essa etapa fundamental, né, do projeto de pesquisa, do trabalho de pesquisa. E essa conclusão, gente, ela não é uma repetição daquilo que nós já eventualmente fizemos no início do relatório da pesquisa, né? Muitas das vezes, quando a gente faz o relatório, a gente faz, né, segundo os padrões, um resumo. Esse resumo consta do início, né? A gente já até citou aqui atrás. Então, aqui nós tínhamos um resumo em língua estrangeira, um resumo na língua vernácula, né? Então, essas conclusões, elas não se confundem com esse resumo.
tá? Que apresenta, que pode, que deve, inclusive, apresentar, dar um sinal dessas conclusões, né? Não, não detalhando-as no mesmo nível em que elas são apresentadas, né, na sessão própria, mas dando um sinal breve, um breve sinal, para motivar o leitor a continuar lendo o trabalho, né, daquelas conclusões que foram desenvolvidas naquela pesquisa, tá certo? Então, não se trata de fazer um resumo da pesquisa, tá certo? Para além disso, nessa etapa, o que se deve fazer é fazer uma interpretação, é fazer uma avaliação, né, de vários aspectos. Então, qual a relevância teórica do conhecimento que você está trazendo? Qual a relevância prática, tá certo, desse conhecimento, desses resultados que você alcançou? Ok? Ou seja, em que esses resultados, em que essas conclusões, em que esses conhecimentos que foram produzidos nessa pesquisa contribuem para a teoria que você pesquisa, da área que você pesquisou, em que esses conhecimentos, esses resultados, essas conclusões contribuem na prática, por exemplo, para que as organizações, as empresas tomem melhores decisões, executem melhor as suas tarefas, alcancem seus objetivos, ok? Então, é nesse instante que nós vamos dizer assim, prestar contas daquilo que, daquele esforço, daquele trabalho que foi empenhado ao longo de todo aquele percurso do trabalho científico, né? Muitas etapas, muita, muita estruturação, muita ação executada, e agora nós vamos, né, nós planejamos objetivos, nós temos que prestar contas, né? Nós alcançamos esses objetivos, nós respondemos a, a questão, né, de pesquisa, problema que nós havíamos identificado foi bem encaminhado, a solução para ele, as hipóteses que nós lançamos foram testadas. E qual foi o resultado disso, não é? E a repercussão disso em termos teóricos e práticos. Tá? Ok? Então, ali nós vamos apresentar de forma sintética, tá? Porque nós já analisamos isso no capítulo da análise e interpretação dos dados, né? Quais são, então, esses novos conhecimentos, né? Focando fundamentalmente no problema de pesquisa, nas hipóteses e nos objetivos, né? Focando na questão da confiabilidade, sim, porque toda pesquisa tem limitações, a gente já vai falar sobre isso, né? Então, até que ponto eles são confiáveis, né? Se há limitações, vamos deixar isso bem claro, ok? Não é nenhum demérito. Toda pesquisa possui, obviamente, limitações. É, e aqui a questão da utilidade, né? Essa questão prática, né? Então, qual a utilidade dessa pesquisa? Ok? Quem vai utilizar, né? No caso das empresas, qual o tipo de empresa, qual o tipo para que área de empresarial. Então, são essas as questões, são essas as coisas que precisam estar inclusas na seção das conclusões e considerações finais.
Muitas vezes as conclusões são designadas também de considerações finais, dependendo do tipo de pesquisa e às vezes também de uma estruturação que é determinada pela, pela instituição que vai publicar o trabalho. Ah, ainda com base no Richardson, né, nós podemos citar três qualidades que precisam ser levadas em consideração durante a redação da seção das conclusões ou considerações finais de um trabalho de pesquisa. Primeiro, elas precisam ser claras, ok? Elas precisam não deixar dúvidas a respeito do seu conteúdo, ou seja, elas não devem dar lugar à ambiguidade. Tá? É preciso ter clareza, elas precisam ser objetivas. Tá? Então, o pesquisador, o redator do relatório da pesquisa, ele precisa ser bem claro e objetivo na redação. Ok? Eu trouxe até aqui uma brincadeira que eu achei na internet sobre essa questão da ambiguidade, né? Então, nós temos aqui do lado esquerdo, uma pessoa que diz assim: eu sou advogado, logo eu sou uma pessoa jurídica, né? Então, e aí o outro, né, do outro lado tem um atleta, né? Desse lado tem um advogado aqui, desse lado aqui tem um atleta. Aí ele diz, bom, eu sou um atleta, logo eu sou uma pessoa física, né? Então, essas conclusões, esse tipo de conclusão não pode ser feita na elaboração dessa seção do trabalho de pesquisa. Às vezes a gente observa em alguns trabalhos que as pessoas, quando começam a ter o espaço para expor o próprio pensamento, eles começam a escrever coisas que eles não se propuseram a fazer. E essa é uma armadilha que vocês não podem cair. A armadilha, né, de cair na tentação de, eh, de explicar, de falar coisas que vão além daquilo que vocês propuseram fazer, ok? Então, né, há um problema de pesquisa lançado, ok? Há uma ou mais hipóteses a serem testadas, há objetivos a serem alcançados, e nós, no capítulo das conclusões e considerações finais, o que nós temos que fazer, fundamentalmente, é prestar conta de tudo isso. Tá? Então, nós precisamos ser concisos. Não, nada de viajar, nada de, neste capítulo, de tentar aqui, às vezes a tentação, ela consiste na ideia de que o aluno precisa, ou o aluno, ou o pesquisador, precisa trazer algo, né, que chame bastante atenção para o trabalho, e aí, às vezes, começa a divagar, começa a especular, inclusive, sobre determinadas situações. Então, isso aqui pode estar acontecendo em função disso, disso, daquilo. Mas espera aí, será que aonde que isso se encaixa em relação aos seus objetivos, né, ao problema de pesquisa, né? Você propôs lançar hipóteses acerca da possibilidade
dessa possibilidade? Então, existe é, elementos que possam sustentar essa hipótese que você está lançando, né, nessa sessão das conclusões, ou isso simplesmente surgiu da sua cabeça, né, caiu de paraquedas e você então resolveu colocar, né, com uma atitude criativa, né? Então, talvez isso até caiba numa situação em que você tenha fundamentos, tenha elementos dentro do trabalho e que possam, de fato, sustentar aquela, né, aquela hipótese, aquela teorização em cima dos achados. Ok? Então, diz aqui o Richardson, não se deve dar lugar à ambiguidade, né, e nem sugerir o que não foi descoberto e nem evidenciado, que foi o que eu acabei de falar, certo? Se não há evidências do que você está relatando, então é melhor você, tá certo? Guardar para si essa opinião, né? Não é o lugar para você apresentar opiniões, ok? Se você tem uma nova hipótese a ser testada, talvez ela possa ser feita uma nova pesquisa, né? Mas, e aí você vai buscar evidências, vai buscar regras, né? Vai buscar aquelas leis, né? Que possam, de alguma forma, eh, vamos dizer assim, sustentar essa nova hipótese que você está imaginando, ok? Então não devemos, né, nem sugerir o que não foi descoberto e tampouco aquilo que não foi evidenciado, tá? E deve ser claro, né, portanto, favorecer esse entendimento e deve ser conciso, né? Não se deve alongar-se em demasiado. A gente olhando, quando a gente olha, às vezes, algumas pesquisas publicadas em revistas importantes por todo o mundo, né, a gente vê, às vezes, trabalhos que são longos, porém, quando chegam na seção das conclusões, o autor escreve, às vezes, meia página em um artigo, né? E, às vezes uma página, né? Uma página e meia. Então, não é algo que se deva alongar, especialmente quando você está elaborando um artigo. Talvez numa monografia você possa se estender, né, um pouco mais, mas a extensão desse capítulo normalmente é bem menos, é bem menor do que as sessões de fundamentação teórica, de até a metodológica, tá certo? Elas então a sessão de conclusões e considerações finais é normalmente menor, né? Possui uma extensão menor do que a de outras sessões do relatório da pesquisa científica, tá bom? Seguimos então. Agora já fazendo referência aqui a Marconi e Lakatos e, e a Vergara. Dizem aqui Marcones e Lakatos, as conclusões elas são redigidas de forma precisa e categórica, devem ser pertinentes, né? Igual disse o Richardson lá atrás. Nada de sugerir o que não foi descoberto nem evidenciado, tá? Nada de divagar.
relacionadas diretamente às diferentes partes do trabalho. Olha, mais uma vez aqui, olha, só que agora Marconi e Lakatos. Não podem perder-se em argumentações que não fazem parte da exposição e nem apresentar novas informações, tá bom? Não é o espaço. Eles dizem aqui também que não se deve apresentar citações. Tá? A exceção que eu faço a essa informação trazida por Marconi e Lakatos é naqueles casos em que você tinha como objetivo, de fato, contrapor eventual teoria com a sua descoberta. E aí você pode retomar, obviamente, aquela teoria, e ao retomar essa teoria, você vai ter que obrigatoriamente fazer a citação. Né? Então, essa é a exceção que eu faço aqui. Tá? Então, obrigatoriamente, ela deve manter uma relação com os dados obtidos e aquelas hipóteses enunciadas. Tá bom? Ou seja, tem que haver uma coerência, uma consistência interna dentro do trabalho. E a conclusão nada mais é do que o ápice dessa pesquisa, tá certo? É o instante em que nós vamos prestar contas, reportar os resultados, né? Reportar as conclusões, né? Daquelas análises que foram efetuadas. Tá? As contribuições, tanto do ponto de vista teórico como prático, de toda a pesquisa que foi realizada. Tá? Mas mantendo uma coerência interna. Tá? Desde lá, na concepção, dos propósitos da pesquisa, passando pela metodologia, até toda a análise dos dados coletados. Então, tem que ter uma consistência, uma coerência interna no trabalho para culminar com essa prestação de contas e a divulgação das contribuições, né, desse trabalho que foi realizado, tá? Do conhecimento que ele então acrescentou. Olha, no mesmo sentido, aqui de Marconi e Lakatos, tá? Ela traz aqui a recomendação de que as citações elas devem ser evitadas. Ela já não fala que não devem apresentar, né? Diferente da Marconi e Lakatos. Okay? Ela está mais na minha linha aqui, né? Obviamente, né? Okay? Que elas devem ser evitadas, mas, como eu falei, se o trabalho tinha como objetivo fazer essa comparação com obras de outros autores, obviamente que, ao mencionar esses autores, eles terão que ser citados, tá bom? Mas, regra geral, isso daí não acontece. Tá? Então, evitar citações, tá, que não são necessárias, tá certo? E por que isso? Porque a conclusão, eu já falei aqui, é o instante em que o autor da pesquisa, né, é, é o instante em que ele elabora o seu relatório e ele está trazendo as informações referentes às contribuições do seu trabalho. Aqui, diferentemente do que acontece em outras etapas, né, você não tem a voz de terceiros. Aqui é a voz do próprio pesquisador que vai aparecer. Tá? Então, se alguém quiser olhar no seu trabalho para saber qual foi o fruto, né, da sua pesquisa, ele pode ir direto na conclusão, né, para saber qual é a contribuição do seu trabalho para o conhecimento prévio, né, que existia até antes da sua pesquisa. Ali estará
naquela sessão, a, 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 a divulgação, das contribuições dos, que foram obtidas como decorrência do seu trabalho de pesquisa. Tá bom? Ok. Tá. Então, é você, a sua voz, enquanto pesquisador, sendo manifestada neste instante. Tá claro isso, gente? Isso é muito importante, tá bom? Beleza, vamos em frente. Agora vamos falar de limitações. Olha, muitos pesquisadores, quando realizam a sua pesquisa, a gente tem observado isso bastante. Eles têm receio de apresentar, de expor os problemas da sua pesquisa. Ok? Acha que os problemas da sua pesquisa podem provocar uma, uma redução no valor da sua pesquisa. Certo? Tem, obviamente, vários níveis, né, de limitações, né, de problemas. Né? Tem problemas que são sérios, problemas que são muito sérios, e tem muitos problemas que são considerados até normais, problemas padrão, problemas, às vezes, insuperáveis, e até problemas irrelevantes também. Ok? E, ao contrário do que muita gente pensa, apresentar ao leitor, aos avaliadores, aos pares, aos demais pesquisadores que irão ler aquele trabalho, apresentar as limitações do próprio trabalho, é uma forma de você ser honesto, vamos dizer assim, num primeiro instante, honesto com o leitor, e, num segundo instante, ser metodologicamente correto, assim, para que as eventuais replicações que sejam efetuadas posteriormente à execução do seu trabalho, com base nele, considerem essas limitações. Ok? E para que a interpretação dos seus resultados, né, sejam efetuadas à luz dessas limitações. E isso não significa dizer, repito, que essas limitações necessariamente invalidam os resultados que você alcançou. Muitas das vezes, para não dizer sempre, a apresentação das limitações, ela valoriza o trabalho. Ela demonstra que aquele pesquisador é um pesquisador sério, é um pesquisador que está preocupado em oferecer exatamente aquilo que a pesquisa está oferecendo, e não uma maquiagem em cima do que foi obtido como resultado dos trabalhos de pesquisa que foram realizados. Entendem? Então, quanto mais nós expusermos exatamente aquilo que aconteceu, com todos os problemas inerentes, mais nós estaremos valorizando
os resultados que nós obtivemos, tá certo? Porque as limitações, elas, eh, elas não podem ser escondidas, elas não podem ser maquiadas. É uma, na hora em que você vai buscar compreender um pouco mais do processo através do qual aquela pesquisa foi realizada, você vai começar ali a mexer com essas coisas e você vai acabar descobrindo as fragilidades. E as limitações, elas são exatamente isso. Elas tratam das fragilidades, né, às quais estão submetidas as pesquisas científicas, tá bom? Então dizem aqui, ó, Cooper e Schindler, todas as pesquisas têm limitações. Então, às vezes a gente encontra trabalhos, não raramente a gente encontra trabalhos que não mencionam limitações. Ao não mencionar limitações, o autor do relatório da pesquisa, ele está transmitindo aos demais pesquisadores a ideia de que aquele trabalho é um trabalho perfeito, né? É uma pesquisa perfeita, sem problemas, sem fragilidades. Okay? Pelo menos ele está tentando passar essa ideia. Tá? Okay? E, e essa ideia, ela contradiz o que dizem aqui Cooper e Schindler, tá? Que é a mais pura realidade. Todas as pesquisas têm limitações. E cabe a nós, pesquisadores, expormos essas limitações de forma bastante clara, de forma bastante aberta, tá certo? Para que ela possa, inclusive, ser alvo eventual de melhorias no futuro, né? Eu, como pesquisador, posso, por exemplo, na próxima etapa dessa pesquisa, eliminar determinadas fragilidades. Outros pesquisadores podem dar continuidade nessa pesquisa que eu realizei, buscando eliminar essas fragilidades, percebem? E a exposição prévia dessas fragilidades no relatório, ela é bastante, portanto, se torna útil para quem a lê, né? E a pesquisa, ela caminha, o conhecimento caminha e avança tão mais rapidamente quanto nós somos transparentes, nós estamos disponíveis para compartilhar a exata dimensão daquele conhecimento que foi produzido, certo? Se nós não oferecermos a exata dimensão do conhecimento que foi produzido, e aí nós incluímos as fragilidades, as limitações, nós estamos dificultando o acesso àquele conhecimento ao invés de facilitar o compartilhamento, tá bom, gente? Então, é um outro aspecto importantíssimo do relatório da pesquisa. Não se esqueçam de acrescentar no relatório da pesquisa de vocês um espaço, né, seja numa seção específica, seja algumas linhas na seção das conclusões, mas reservar um espaço, né, para tratar dessas limitações, tá, sem preocupação, aquela preocupação de que vai haver uma redução no valor do trabalho. Ao contrário, tá certo? Essa divulgação vai transmitir a ideia de que aquele pesquisador é um pesquisador sério.
tá? E vai valorizar o trabalho. Não tenham dúvida disso. Essa é uma obrigação do pesquisador. Né? Não basta, então, ele apresentar as análises, interpretações dos dados, né, as conclusões. Ele também precisa apontar as limitações. Tá? A gente vai falar um pouco mais sobre diversos tipos aqui de limitações, para vocês enxergarem isso um pouco mais na prática. Né? Diz aqui a Vergara, é saudável antecipar-se às críticas. Tá? Isso aqui, essa é uma abordagem muito interessante da Silvia Constant Vergara. É saudável antecipar-se às críticas. Né? Eu entendo o que ela quer dizer. O que ela quer dizer aqui é o que eu já disse anteriormente. Você não vai conseguir maquiar as limitações das suas pesquisas. Né? Quando você apresenta as suas fragilidades, você está transmitindo a ideia de que você é um pesquisador sério, ok? E as pessoas então vão ler o seu trabalho sob essa ótica. Agora, se você esconde as limitações, aí você vai causar a impressão de que você está querendo esconder essas limitações. E aí você vai estar, então, sujeito, né, a, a, a um rol maior ainda de críticas que eventualmente seriam direcionadas. Né? Então, se as críticas seriam técnicas, né, por uma eventual fragilidade do seu trabalho, e às vezes uma fragilidade aceitável, elas já ultrapassam o caráter técnico e talvez possam entrar num outro aspecto, que é o aspecto ético, né, da pesquisa. Okay? E aí elas já avançam para uma outra seara. Ó. Então, como diz aqui a Vergara, é saudável antecipar-se às críticas, né, explicitando as limitações que o método escolhido oferece, tá? Mas que ainda assim o justificam como o mais adequado aos propósitos da investigação. Então, às vezes, você tem que adotar determinada prática por, por, por causa do tempo que você dispõe para realizar a pesquisa, por causa dos recursos, por exemplo, que você dispõe para realizar aquela pesquisa. Né? Então, você tem que fazer um teste. Eu me lembro quando eu fiz uma, eu estava no ensino médio e eu e uns amigos nós construímos uma máquina para demonstrar a, a conservação da energia. Era alguma coisa assim. Só que a gente precisava de simular uma, uma situação em que não haveria atrito. Tá? Então, isso aí em laboratório, né? E, obviamente, né, nível médio, a gente com poucos recursos, a gente chegou numa situação até bastante interessante, mas complicado eliminar atrito numa situação real, né? Então, você tem sempre limitações, né, tá, na sua pesquisa. E isso decorre, obviamente, daquelas condições que são utilizadas na elaboração dessa pesquisa. Uma pesquisa no ensino médio é uma pesquisa do ensino médio, né? Sujeita, obviamente, a um nível ainda maior de restrições. Dizem aqui novamente Cooper e Schindler, algumas imperfeições podem
ter pouco efeito na validade, né? Podem ser irrelevantes, tá? Outras podem invalidá-los totalmente. Então, pode ser que, eventualmente, a, a sua pesquisa, ao reconhecer as limitações, a sua pesquisa precise ser redirecionada, né? Mas muitas das vezes não. É uma, é uma questão meramente de divulgação daquelas limitações, daquelas fragilidades, daquelas imperfeições inerentes ao seu trabalho, tá certo? Um pesquisador, dizem eles, deve ser sensível aos efeitos de um projeto imperfeito. O que eles querem dizer aqui é que os pesquisadores não devem fazer de conta que, não, que, que a pesquisa é, é perfeita. Não deve fazer de conta. Até porque todas as pesquisas têm limitações, tá? O próprio ser humano, ele constitui uma limitação, né? A conclusão feita por um ser humano, muitas das vezes, inclui viés, inclui toda aquela carga de conhecimento que, né, acaba viesando a interpretação, né? Como desprezar isso, na verdade? Eu trouxe então aqui para ilustrar alguns exemplos típicos de, de limitações, alguns mais sérios, outros menos sérios. Por exemplo, aqui, algumas limitações referentes aos instrumentos de coleta de dados. As fontes estão aqui, ó, gente, aqui em cima, tá? Então, eu coloquei aqui os numerozinhos para facilitar, tá? Quem é a pessoa que está fazendo, citando esses exemplos. Por exemplo, no questionário, as referências estão sempre ao final. Muitas vezes não se obtém os 100% de respostas. E aqui, o Richardson, ele não está nem se referindo a você enviar o questionário para, sei lá, 1.000 pessoas e só receber 200 respostas. Não, ele está se referindo a um outro problema, que é que, às vezes, os respondentes, né, o questionário é um exemplo, ele tem 20 questões, e aí o respondente responde 19 e deixa uma em branco. Isso acontece, é um problema, né? É uma limitação. E isso, se você, por exemplo, está fazendo uma análise qualitativa, se é é uma questão aberta, e você está fazendo uma análise qualitativa, a ausência daquela resposta pode restringir a análise, né? Se é uma análise quantitativa, na hora de você lançar os dados, né, vai ficar um branco ali, né? E aquilo ali vai repercutir nas estatísticas, nos resultados das estatísticas, né? Aquela ausência daquela informação, aquela resposta àquela questão. Se tiver num contexto de um número muito grande, de uma amostra muito grande, a repercussão é menor, mas sempre vai causar alguma repercussão. Algumas pesquisas dependem de um número maior de observações, né? A utilização de determinadas técnicas depende de um número maior de observações. E aí, quando você tem observações incompletas, causa problemas. Outro problema dos questionários. Pode-se obter muitas respostas no nível alto, no nível médio e poucas no nível baixo.
Então, em algumas técnicas, por exemplo, na regressão logística, multinomial, é, nas, nas técnicas que estão sujeitas ao teste do Qi quadrado, você precisa ter observações nas diversas categorias de respostas, né? Um número proporcionalmente alto de respostas nas diversas categorias para que você, então, ultrapasse essa exigência do teste do Qi quadrado. E se as respostas se concentrarem em categorias específicas, por exemplo, né, no nível alto e no nível médio, né, então isso vai provocar problemas né, geralmente associados ao tamanho da amostra. É um risco que, né, e que a gente corre como pesquisador que utiliza técnicas quantitativas e, e que vai acabar delimitando, né, restringindo o número de técnicas estatísticas que podem ser utilizadas. Outra, nem sempre se tem certeza de que a informação obtida corresponde à realidade. Então, quem garante, né, que aquela informação que foi passada ali pelo respondente, quem garante que aquela informação, de fato, corresponde à realidade? Nós, como pesquisadores, queremos acreditar que sim, né? E queremos acreditar também que, quanto mais nós aumentamos o tamanho da amostra, mais essas informações falsas serão minimizadas, mas dizer que todas elas correspondem à realidade, né, é complicado. Então vejam que são limitações típicas, né? Como você evitar esse tipo de limitação? Né? Todas elas aqui, né? Como evitar? Olha, atitudes e opiniões podem variar de acordo com a situação emocional de uma pessoa, né? A pessoa está tendo um problema pessoal, né, familiar, e, e você aborda então aquela pessoa para responder um questionário, né? Será que as atitudes e opiniões dela, mediante aquelas questões que você irá colocar para ela, será a mesma, as atitudes e opiniões serão as mesmas, né, daquela quando ele estiver, né, contente, feliz, satisfeito, motivado? Não tem como a gente saber. Então, essas coisas interferem nas respostas muitas das vezes, tá certo? Ele está dentro da empresa, a empresa está passando por um instante, né, uma questão contingencial ali, é, né, problemática, e aí aquilo ali pode interferir naquela resposta. Se você for dali a uma semana novamente com ele, talvez ele. Isso acontece às vezes. A gente passa um questionário com uma pessoa, um questionário longo com uma pessoa, e, e por uma razão qualquer, depois você passa novamente aquele questionário com aquela pessoa, e ele responde de forma diferente, né, às diversas alternativas, né? Muitas das vezes,
ele não consegue diferenciar, por exemplo, concordo totalmente de concordo, né? E aí ele tem que optar por um dos dois. Um dia ele opta por concordo totalmente, no outro dia ele opta por concordo apenas, percebem? São limitações típicas. Não há razão alguma para que você não venha a expor esse tipo de limitação. Então, na entrevista, por exemplo, as pessoas podem não desejar descrever os seus sentimentos, né? Ou às vezes podem ser incapazes mesmo de fazê-lo, né? De descrever esses sentimentos. Muitas limitam as respostas respondendo não sei, simplesmente pelo fato de que elas não querem pensar sobre aquela questão. E aí elas respondem não sei. E você fica com aquela resposta, não sei. Okay? Ela pode não, ela pode não ter desejado responder, ok? Ou ela pode ter sido incapaz mesmo de responder, não é? Ok? O fato é que você coletou aquele dado daquela forma e você vai ter que analisar, interpretar e tratar aquele dado daquela forma, ok? E em fazendo isso, obviamente, você precisa destacar essa limitação. Não é um problema, não é uma fragilidade específica do seu trabalho, é uma fragilidade típica de quaisquer trabalhos que envolvam entrevistas, tá? Que envolvam entrevistas e que busquem capturar sentimentos, né? Atitudes, opiniões, ok? Então, são típicos desse tipo de pesquisa. Ainda na entrevista, gravadores são muito úteis, né, nas entrevistas. Porém, toda vez que alguém está sendo gravado, ela tem um cuidado maior, né, na elaboração das respostas. Ela procura se controlar mais na elaboração das suas respostas. E nesse controle, pode ser que ela faça uma censura interna dessas respostas, né? Então, ela filtra as respostas internamente, né, sabedora de que aquela resposta irá ficar registrada, gravada e não poderá ser contestada posteriormente. É verdade? E aí a resposta que você obtém talvez não seja exatamente aquela que você gostaria de receber. É uma limitação. Na observação, que é uma outra técnica de coleta de dados, né? A gente já falou sobre isso. É necessário que o observador esteja na cena do evento. Às vezes você se utiliza de outros mecanismos de observação, como, por exemplo, câmeras. Então, você está fazendo uma observação, um exemplo, da, na floresta, dos animais que ali habitam, e aí você distribui câmeras ali, aquelas câmeras ficam gravando, e depois você, então, vai fazer vai assistir aquelas cenas gravadas e tirar as conclusões. Claro que uma câmera não consegue observar a mesma coisa que o olho humano, né? Então, embora a câmera possa ficar ali 24 horas gravando, e às vezes dias e dias gravando, ela, por outro lado, ela não possui a mesma capacidade de captura, né,
de informações que tem o olho e a mente humana. A observação, diz ainda aqui Cooper e Schindler, é um processo lento e dispendioso que exige ou observadores humanos ou equipamentos caros de vigilância, como essas câmeras. Então veja que ele também, né, é dispendioso, ele é caro. E isso são limitações. Quem tem esses recursos para fazer isso, na é verdade? Quem tem, eventualmente, pode até usar. Quem não tem, trabalha, elabora a sua pesquisa com o que é possível, com os recursos que dispõe, com o tempo que dispõe. São limitações. No tratamento dos dados, mais exemplos aqui, olha. Agora no tratamento dos dados. A gente já falou sobre cada uma delas aqui. Eu trouxe uns exemplos, alguns exemplos de limitações que dizem respeito às análises estatísticas. Então, variáveis nominais podem se utilizar da moda, da distribuição de frequência, mas outras técnicas podem ser inapropriadas, né? Como não dá para você pegar o numeral atribuído a uma variável nominal, somar com o outro algarismo atribuído a outra variável nominal e dividir por 2, né? Não dá. Isso não existe, certo? Então você tem ali o casado é o 1, o solteiro é o 2, né? Aí você soma, divide por 2 e tem uma pessoa que é meio casada e meio solteira, né? Isso não existe. Mais ou menos por aí. Ok? Então, há limitações também. Tá? Quando você utiliza variáveis não métricas nominais, não é todo tipo de estatística que você pode utilizar. Tem que ter esse cuidado. Tá? E o mesmo acontece com as variáveis ordinais, com as variáveis intervalares. Né? Existem técnicas apropriadas para cada uma delas. Ok? Se você utilizar técnicas que não são as técnicas apropriadas, os resultados apresentarão problemas. Ok? Então, você definiu uma, uma determinada, um determinado ranking, por exemplo, de preferência de marcas, e pediu que os respondentes atribuíssem esse ranking a um grupo de marcas de produtos. Tá? Que eles hierarquizassem cada uma daquelas marcas do mais preferido ao menos preferido. Okay? Você, então, pegar o resultado final das pontuações, né? Então, vamos dizer, são 5 marcas, a que tem a mais preferida seria 5 pontos, e aí por diante, 5, 4, 3, 2, 1. Aí você pega as pontuações todas de determinada marca, né, e divide pelo número de respondentes, para saber a média. Né? Como? Que resultado é esse? Né? É uma forma, é uma análise que você está fazendo, mas esse resultado diz o que para você? Okay? Então, o que esse resultado vai dizer, ele está sujeito às restrições decorrentes das limitações
né, dessa estatística que você utilizou, que não é apropriada. Ali, no caso desse tipo de variável ordinal, você pode usar com tranquilidade a moda, a mediana, a distribuição de frequência, até a amplitude, né? A amplitude também pode ser utilizada. Mas a média, né, é questionável, porque você não sabe a distância entre uma posição no ranking e a outra. Você está atribuindo algarismos 5, 4, 3, 2, 1 de forma arbitrária, né? Mas não necessariamente a preferência desses indivíduos por cada uma dessas marcas, ela é separada uma da outra por um ponto, né? Do 5 por 4, do 4 por 3, do 3 por 2, do 2 por 1. Pode ser que a mais preferida e a segunda mais preferida estejam muito próximas, tá certo? E outras nem tanto, não estão tão próximas. Então, fazer o cálculo da média é algo realmente que não cabe, né, para esse tipo de variável. Então, há também limitações em relação às técnicas que são utilizadas para tratamentos dos dados. Eu trouxe aqui alguns exemplos, mas, né, obviamente que eu poderia ter trazido um número muito grande aqui de exemplos e cada um, então, o importante é que a gente aprenda que cada uma das técnicas, cada um dos métodos que nós utilizamos, né, eles, eles eh, eles apresentarão algum tipo de limitação, né? Então, quais as limitações que o método escolhido oferece? Ok? A gente tem que estar atento. Toda vez que nós selecionarmos o método que nós vamos utilizar para analisar, interpretar as variáveis que nós vamos trabalhar na nossa pesquisa, nós temos que estar atentos para essas limitações. Tá bom? Trouxe aqui também outros exemplos de ordem mais prática. Então, conflito de interesse causa limitações. Às vezes, essas limitações são de caráter ético. Às vezes, uma pessoa que patrocina a pesquisa, em muitos casos, as pesquisas são patrocinadas, são financiadas. E aí, a pessoa que está patrocinando, vamos dizer que seja a empresa encomendou uma pesquisa sobre a aceitabilidade no mercado de um novo produto, né? Uma pesquisa de mercado para saber se aquele produto de fato tem uma aceitação. Aquela empresa, ela quer como resposta daquela pesquisa, né? Ela quer ter certeza. Mas, muitas vezes, o pesquisador, o que ele pode oferecer de fato, são, né, chances, são probabilidades, né? São interpretações limitadas. E isso causa uma, uma, um conflito entre o patrocinador e o pesquisador, tá certo? Se o pesquisador sucumbir à tentação de fornecer certezas quando ele só pode oferecer probabilidades, ele então incorrerá num problema ético, tá? Ignorar as limitações não é profissional, é uma atitude antiética. Questões orçamentárias, já falamos aqui, né? Às vezes, o orçamento que nós possuímos para executar uma pesquisa é limitado.
o professor, o aluno, o pesquisador, né? Fazer pesquisa aqui no Brasil é difícil, ok? Nós temos as verbas para pesquisa têm sido é, difíceis de serem alcançadas. Então, se você precisa fazer viagens, por exemplo, e às vezes precisa, se você precisa comprar equipamentos, por exemplo, isso pode ser uma limitação. Como fazer, né? Então, o ideal seria que eu fizesse essa pesquisa em nível nacional. Tá, o ideal seria. Mas eu só vou poder fazer aqui local, porque eu tenho uma restrição orçamentária, percebem? Tá? E aí isso daí pode ser destacado no campo, na seção das limitações. Quanto mais dispersa for a amostra do ponto de vista geográfico, né, especialmente para determinados tipos de pesquisa, maior será o custo. Nem toda pesquisa você consegue executar através da internet. Ok? E a questão do tempo, também já falamos sobre isso, né? Quanto tempo você tem? Às vezes eu falo assim, o trabalho fica pronto quando o prazo se esgota. É uma verdade, né? Não existe trabalho que não possa ser melhorado. Se um trabalho foi exigido, né, de ser executado num determinado prazo curto, aquele prazo curto vai impor limitações. Vai impor limitações. Se eu tivesse mais prazo, eu conseguiria fazer uma pesquisa mais aprofundada. Tá? E por que não destacar, não divulgar né, essa limitação? Por que não divulgar, na verdade? Aquilo ali, de certa forma, até explica uma eventual fragilidade, né, do trabalho. E a internet? Será que a internet não tem problema? Tem, obviamente que tem, né? Tem muitos problemas. Estudos, aqui eu trouxe um, mas tem muitos problemas. Estudos acessados pela internet não podem não poder ser interrompidos para evitar que o respondente busque informações que não saiba. É um problema, né? Então, você faz uma pergunta, você quer saber se ele sabe, se ele conhece determinado assunto. Ele não conhece, mas aí ele faz uma consulta, né, do lado, a um amigo. Você não sabe se ele está fazendo a consulta. Aí quando você recebe a resposta como se ele soubesse do assunto quando ele não sabia, né? Então, a internet traz esses problemas. E quem será que está respondendo do outro lado, né? Você enviou o questionário para uma determinada pessoa, mas será que é ele quem está respondendo? Isso vale para qualquer questionário, né? E na internet não é diferente, ok? Qualquer pessoa pode estar respondendo lá. E você vai tabular os seus dados, vai analisar e interpretar os seus dados, achando que quem respondeu aquela pesquisa foi o dono da empresa. E, na verdade, ele entregou isso para uma outra pessoa, né? E aí? Como é que faz? Dá para a gente dizer que isso não acontece? Dá para a gente fazer de conta
que isso não acontece? Não dá, isso é uma realidade. Não há como fugir dessa realidade. Quem está isento? Quem pode garantir? Qual é o pesquisador que pode garantir que na sua pesquisa isso não aconteceu? Não é? Sugestões de estudos futuros. Esse é um outro aspecto também muito interessante, muito importante do nosso trabalho de pesquisa. Muitas das vezes, ao longo do desenvolvimento do nosso trabalho, da nossa pesquisa, nós percebemos as oportunidades de avançar no conhecimento. Então, o nosso conhecimento ele utilizou um arcabouço teórico antecedente, prévio, e ele acrescentou, então, contribuições a esse arcabouço. Entretanto, ele tem ainda potencial para ser explorado, para avançar ainda, para contribuir com o avanço nesse conhecimento. E, e é muito útil e desejável dos pesquisadores que eles estruturem o seu pensamento em relação a essas possibilidades futuras de estudo, no avanço do conhecimento em torno do tema que ele está pesquisando. Que só ele que vivenciou aquele trabalho pôde observar essas oportunidades, muitas das vezes. Então, a experiência que ele obteve ao longo do desenvolvimento do trabalho, naquela pesquisa, proporcionou a ele, então, a chance de sugerir essas oportunidades de estudos futuros para avançar no conhecimento. Experiência essa que uma outra pessoa que não vivenciou, que não experimentou, que não esteve em contato com aquela pesquisa, não poderia ter tido, né? Então, essas propostas, essas ideias de novos estudos, elas decorreram daquela experiência do pesquisador. Então, seja para que ele próprio no futuro venha a, a desenvolver, a avançar, a propor o avanço desse conhecimento, seja para que outros pesquisadores possam aproveitar aquelas sugestões e avançar, em ambos os casos, é extremamente recomendável que o pesquisador apresente no seu trabalho sugestões de estudos futuros, né? Fazendo isso, o pesquisador estabelece a ponte entre o nível de conhecimento estabelecido por ele na pesquisa e o possível nível de conhecimento que será alcançado no futuro, né? Então, ele já né, coloca uma ponte entre o conhecimento atual e o possível conhecimento futuro. Tá? Ele antecipa essas possibilidades, né? Ele abrevia o caminho dos pesquisadores, né? Porque para que os demais pesquisadores chegassem ao ponto em que ele se encontra, eles precisariam vivenciar a experiência que ele vivenciou. E no instante em que ele, portanto, apresenta essas recomendações de estudos futuros, ele está antecipando esse prazo, né? Ele está abreviando esse prazo, né? Fazendo com que não seja necessário que os eventuais outros pesquisadores
vivenciem a experiência que ele vivenciou, para que eles cheguem às mesmas expectativas futuras, né, de percursos para o avanço, para proporcionar o avanço no conhecimento nessa área que está sendo alvo de investigação. Então, diz aqui o Richardson, em determinados casos, especialmente em pesquisas aplicadas, como as nossas na administração, é importante que o autor, para além das conclusões, apresente também recomendações, né, opções, sugestões, né, para futuras práticas, medidas e ações. Estas podem ser inseridas diretamente no capítulo das conclusões ou em um capítulo, em uma seção separada. Aí vai mais do estilo do autor do relatório da pesquisa e até também da extensão daquele trabalho, né? Em um artigo científico, por exemplo, criar uma seção específica para sugestão de estudos futuros é mais rara. Ok? Recomendações, o que são as recomendações, segundo Marconi e Lakatos? São indicações, né, de ordem prática, de intervenções na natureza ou na sociedade, de acordo com as conclusões da pesquisa. São importantes, como eu falei agora há pouco, para o desenvolvimento da ciência, tá? Porque elas sugerem novas temáticas, né, novos estudos, né? Propondo novas hipóteses, abrindo caminho, né? Não apenas para o próprio o autor da pesquisa, como também para outros pesquisadores. Claro isso, gente? Ah, era isso. Aqui estão as nossas referências das citações feitas na aula de hoje. Então, meus caríssimos alunos, no ponto em que nós estamos aqui, eu encerrarei a nossa atividade de hoje, desejando a todos vocês um bom início de semana, né? Para aqueles com os quais eu não vou entrar em contato, um Feliz Natal e uma excelente passagem de ano, tá? Que o nosso ano de 2022 seja um ano mais produtivo, mais feliz, de grandes realizações para todos nós, em termos pessoais, em termos familiares, profissionais, para todos vocês. É o que desejo para vocês, tá bom, gente? Um forte abraço e até o ano que vem com essa atividade número 4, tá bom? Grande abraço, gente. Obrigado por terem estado aqui comigo.